Sabe aquela sensação de estar carregando um peso, aquela procrastinação que emperra os planos, ou medo que limita os passos, a autocrítica que não dá trégua. É quase como um chumbo na alma, né? Uhum, total. E se houvesse um jeito de transformar esse chumbo em ouro? É justamente essa a nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar na antiga arte da alquimia. Que legal. Mas, assim, não falando da busca literal por ouro, né? A alquimia como uma metáfora incrível para o crescimento pessoal. Exato. Os materiais que a gente analisou trazem muito essa visão, sabe? Enxergando a alquimia como um mapa para transmutar nossas fraquezas em forças. Sim, o mapa para psique. Isso. Então, a missão aqui da nossa análise é tentar decifrar esse mapa, usar essa sabedoria alquímica que está nas fontes para iluminar a nossa própria jornada de transformação interior. Ok, vamos desempacotar isso. Ótimo. E olha, é fundamental a gente pegar logo de cara que a alquimia, né, na essência mesmo, ela sempre foi muito mais do que só ficar ali misturando coisa no laboratório, sabe? Não era só química, então. De jeito nenhum. Ela se revela mais como um guia para a psique mesmo, para essa busca humana universal pela nossa pedra filosofal interior, pela integração. Entendi. E Carl Gustav Jung, bom, ele foi mestre em decifrar essa linguagem. Ele percebeu que os símbolos, os processos que os alquimistas descreviam eram um espelho muito rico do processo de individuação. Individuação. Aquela jornada para se tornar quem a gente realmente é, né? Exatamente. Integrando todas as partes da personalidade. Era quase como se os alquimistas projetassem os dramas da alma ali, nos experimentos deles. Fascinante. Nossa, que demais. Então a famosa grande obra deles pode ser lida como um roteiro para essa transformação psicológica. Perfeitamente. Um roteiro simbólico. As fontes que a gente tem descrevem 4 estágios principais e aqui, olha, a coisa começa a ficar interessante mesmo. Tô curioso. Qual o primeiro passo? O ponto de partida é a nigredo, o negrume, a escuridão. Nigredo. Nome forte. E é pra ser. É o momento de encarar de frente a nossa prima matéria. Prima matéria. A matéria-prima do nosso ser. Isso. Que muitas vezes se apresenta como caos, confusão. A nossa sombra, como Jung chamava. Os textos falam em dissolver velhas estruturas, sabe? Olhar com honestidade para aquele chumbo. Os medos, a procrastinação, a autocrítica que eu falei no começo. Exatamente esses. É quase uma morte simbólica do velho eu, do ego, que não serve mais. O metal associado é o chumbo, ligado a Saturno, e o símbolo é o corvo negro. Pesado, mas necessário, imagino. Psicologicamente, essa nigredo não é só uma fase ruim. Pelo contrário, ela é fundamental. É a chamada noite escura da alma. Já ouvi essa expressão. É um confronto que pode ser doloroso, sim, mas é necessário com aquilo que a gente geralmente esconde até de nós mesmos, né? O material inconsciente, rejeitado. Aquilo que a gente varre para debaixo do tapete? Isso. As fontes sugerem que sem essa etapa de dissolução, sem encarar essa sombra, qualquer tentativa de mudança fica só na superfície. É como tentar limpar o terreno antes de construir algo novo, algo sólido. Jung enfatizava muito essa necessidade de desintegrar o que não serve mais na consciência para abrir espaço. Faz tudo sentido. Não dá para construir em cima de entulho, né? Mas depois dessa fase de confronto, de dissolução, o que acontece? As fontes indicam que vem a luz. É isso. Exatamente. Depois da escuridão e do fogo purificador da introspecção, surge a albedo, o branqueamento. Albido, branco, uma mudança drástica. Sim. É uma fase de purificação. A alma, vamos dizer assim, começa a se lavar das impurezas que foram dissolvidas lá na nigredo. A luz da consciência começa a iluminar padrões de comportamento que antes estavam ocultos. Permite compreender as raízes de certos medos, sabe, questionar crenças limitantes. Aquela autocrítica severa talvez comece a diminuir? Pode começar a ceder espaço para uma autoobservação mais clara, talvez até mais compassiva. O metal associado aqui é a prata, ligado à lua, a luz refletida da consciência, né?
E um símbolo comum é a rainha branca. Essa clareza parece um grande alívio depois da Nigredo, mas as fontes alertam para algum risco nessa fase. Tipo, é fácil se deslumbrar com essa nova luz toda? Sim, excelente ponto. Existe uma nuance importante que Jung observou um risco que ele chamou de inflação psíquica ou espiritual. Inflação? Como assim? É o perigo de confundir essa iluminação inicial, essa sensação de pureza e clareza que acabou de chegar, com a fim da jornada, sabe? Ah, entendi. A pessoa acha que já chegou lá. Exato. Acha que a transformação está completa, quando na verdade é um passo super crucial, mas ainda é intermediário. A albedo traz clareza, sem dúvida, mas ainda não é integração total. É preciso continuar o processo. Entendi. É tipo ver a planta brotar, mas ainda falta o fruto, né? O que vem depois dessa purificação, então? Os textos falam de um amarelecimento, citrinitas. Isso, as citrinitas, o amarelecimento. Pensa nisso como o nascer do sol interior, a aurora da sabedoria. Gostei dessa imagem. As lições que foram aprendidas na escuridão da Negredo e que foram clarificadas na albedo começam a se consolidar. Elas se transformam em insights realmente valiosos, aplicáveis no dia a dia. Tipo aquele exemplo da procrastinação. Sim, talvez agora a pessoa entenda que não é só preguiça. Pode ser um medo profundo de falhar ou uma busca irrealista pela perfeição, entende? O conhecimento vira sabedoria prática, deixa de ser só teoria. E como essa fase se encaixa no modelo do Jung? Ele deu a mesma importância para ela que para as outras? Olha, é interessante que Jung, nos trabalhos mais tardios dele, tendeu a dar um pouco menos de destaque para essa fase específica. Às vezes ele meio que incorporava ela na fase final. Ah, é? É, mas simbolicamente, as citrinitas representam um amadurecimento vital da consciência. É quando a percepção psicológica ou espiritual deixa de ser só uma ideia bonita e começa a se integrar de fato na vida, a orientar as ações. Surge uma consciência mais solar, sabe? Mais ativa, mais sábia, não só reflexiva como na albedo lunar. Entendi. E aí sim chegamos ao tão falado ouro, a culminação da grande obra interior. A rubedo, o avermelhamento. É aqui que se alcança a pedra filosofal interna, certo? Exatamente. A rubedo é o ápice. Ela simboliza a união dos opostos dentro da gente. Consciente e inconsciente, luz e sombra, o que a gente percebe como masculino e feminino na nossa psique. A integração total. Isso. A transmutação se completa. E o interessante é que o chumbo inicial, aquelas dificuldades, ele não é eliminado, sabe? Mas a energia dele é transformada e integrada. Como assim? Aquela energia que antes estava presa na procrastinação, por exemplo, pode tornar a ação focada, determinação. O medo pode virar um conselheiro prudente que ajuda a avaliar riscos. A autocrítica se refina e vira discernimento para o crescimento. Nossa, que virada. Total. O metal aqui é o ouro, claro, associado ao sol. E os símbolos são riquíssimos. O rei vermelho, o casamento alquímico, a conjúncio, e o rebis, ou andrógeno, aquela figura que une os opostos num ser só. E isso se conecta diretamente com a ideia de individuação de Jung, que você mencionou lá no início, né? Perfeitamente. A rubedo é o ápice simbólico da individuação, e é bom frisar. Não significa alcançar uma perfeição sem falhas, tá? Ninguém vira santo. Certo. Mas sim, alcançar a totalidade, o equilíbrio, é a capacidade de viver de forma consciente com a complexidade da nossa própria natureza, integrando todos os aspectos sem ficar negando a sombra. É a realização do potencial único que cada um carrega. É se tornar um indivíduo mais completo, mais integrado. Fascinante. Agora, uma coisa que salta aos olhos quando a gente lê sobre alquimia é a linguagem. É tudo tão cifrado, cheio de símbolos estranhos. As fontes mencionam até uma tal de linguagem dos pássaros. Por que tanto mistério? Não era mais fácil falar as coisas direto? Ah, essa pergunta é ótima. Tem basicamente duas grandes razões para esse hermetismo todo, sabem?
A primeira é, sem dúvida, a proteção. A alquimia muitas vezes navegava em águas perigosas, né? Perto do que a igreja ou o poder da época considerava heresia, feitiçaria. Imagino. Então, usar uma linguagem codificada, cheia de alegorias, símbolos, era um jeito de garantir que só os iniciados, quem realmente estudava a fundo, compreendessem o sentido profundo. Evitava perseguições. Faz sentido. E a segunda razão? A segunda, talvez até mais profunda, é a própria natureza do inefável. A alquimia lida com transformações internas, com estados de consciência, com experiências que a linguagem comum simplesmente não dá conta de descrever direito. Tipo tentar explicar uma cor para quem nunca viu. Exatamente. Os símbolos e as alegorias funcionam como pontes, tentativas de comunicar o indizível. O famoso Mutus Liber, o livro mudo, que é um manual alquímico só de imagens, sem palavras. É um exemplo perfeito disso. As imagens tentam transmitir o processo diretamente. Que interessante. E alguns desses símbolos são bem recorrentes nas fontes, não é? Você já falou da prima matéria? Sim, a prima matéria é fundamental. Simboliza esse potencial bruto, caótico e indiferenciado da nossa psique. É a matéria-prima com a qual o alquimista interior tem que trabalhar. Aquilo que a gente encontra lá na Nigredo. E a pedra filosofal? A pedra filosofal é a meta, né? A totalidade psíquica, o eu integrado e realizado, o resultado da rubedo. Certo. Outro símbolo-chave é o mercúrio, mas atenção, não o metal químico, e sim o princípio filosófico. Ele é visto como um agente da transformação. É fluido, paradoxal, capaz de unir o espírito e a matéria. Jung viu o Mercúrio como uma manifestação do arquétipo do trickster, do trapaceiro. O trickster, aquele que bagunça para arrumar. Isso, aquele aspecto do inconsciente que promove a mudança, às vezes de forma bem inesperada, meio caótica, mas necessária para quebrar a rigidez. Entendi. E o famoso Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Vejo muito essa imagem. O Ouroboros é potentíssimo. Representa a natureza cíclica de tudo. Criação e destruição, vida e morte. Tudo num ciclo só, a integração dos opostos. E representa também o próprio processo contínuo de dissolver e recriar a nós mesmos, que é a essência da transformação alquímica. É um ciclo sem fim. E para esse processo acontecer, precisa de um lugar, um ambiente, né? As fontes mencionam o forno, o atanor e o vaso. Sim, o atanor, o forno e o vaso hermético ou alambique são símbolos cruciais do processo interno. O forno, o atanor, simboliza a disciplina interior, o foco, a vontade persistente. É o calor necessário para a transformação acontecer. Sem essa constância, nada cozinha. A persistência no trabalho interior. Exato. E o vaso hermético, aquele recipiente selado, representa o espaço psíquico seguro, contido. É essencial para a introspecção, para que a transformação possa acontecer sem dispersão, sem que a energia se perca. É como criar um útero psicológico para o processo. Os textos também falam muito da tria-prima de Paracelso, enxofre, mercúrio e sal. Mas aí não são os elementos químicos mesmo, né? Não, de novo, são princípios filosóficos. Segundo Paracelso, tudo seria composto por esses três. O enxofre, sulfur, representa a alma, a essência combustível, a identidade, a vontade, o que queima. O mercúrios, mercury, de novo ele, aqui representa o espírito, a força vital volátil, a inteligência fluida que conecta as coisas. E o sal representa o corpo, a base sólida, a forma, a materialidade que dá estrutura, o que permanece. Tem alguma analogia para ajudar a gente a entender isso? Tem a clássica, da madeira queimando, a chama visível é o enxofre, a fumaça volátil que sobe é o mercúrio, e as cinzas que ficam no final são o sal. Ah, boa. Psicologicamente, a gente poderia pensar no enxofre como nossa paixão, nosso impulso vital. O mercúrio como nossa capacidade de conexão, de insight, de comunicação. E o sal
como nosso senso de realidade, nosso aterramento, nossa estrutura. A saúde, a totalidade, viria da harmonia entre esses três. Nenhum pode dominar o outro. Muito bom. Agora, um ponto que as fontes destacam é que me pareceu crucial. O próprio alquimista não era um mero observador, né? Ele era parte do experimento. Aquela máxima, ora elabora, reza e trabalha, resume isso. Totalmente. Essa é uma chave mestra para entender a alquimia de verdade. Existe uma crença profunda, muito arraigada, de que o estado interior do alquimista, a pureza dele, a intenção, a virtude, influenciava diretamente a matéria no vaso. Uau! A mente afetando a matéria. Basicamente, sim. O trabalho externo no laboratório, o labora, era inseparável do trabalho interno no oratório, o ora. Meditação, prece, uma vida ética. Tudo isso era parte do processo alquímico. Acreditava-se que a matéria era sensível ao espírito do operador. Que visão diferente da nossa ciência moderna. Completamente diferente. O que é fascinante aqui é essa visão não dualista. Para transformar a matéria lá fora, o chumbo, em ouro, era preciso primeiro transformar a si mesmo aqui dentro, alcançar o ouro espiritual. Espírito e matéria dançavam juntos, entende? Uma coisa habilitava a outra. E essa ideia de uma transformação interna ligada a práticas específicas. Isso não se limitou só à Europa, né? As fontes citam outros lugares. Sim, embora de forma mais breve, as fontes mencionem paralelos importantes que mostram como essa busca é universal. Na China, por exemplo, a gente tem o Neidan, a alquimia interna taoísta. Neidan. Isso, que viu o próprio corpo como um laboratório para cultivar a energia vital, o Qi, buscando longevidade ou até imortalidade, através de meditação, respiração, práticas energéticas. O foco era interno. E na Índia? Na Índia, tem a Rasayana, ligada à Ayurveda. Também buscava rejuvenescimento, longevidade, iluminação, usava metais, ervas, mas sempre com um forte componente espiritual, de purificação, de expansão da consciência. O corpo e a mente eram trabalhados juntos. Isso reforça como a busca pela transmutação é um arquétipo humano universal mesmo. Mas a alquimia como prática de laboratório, essa de tentar fazer ouro mesmo, acabou perdendo força, né? Sim, sim. Com a ascensão da ciência moderna, ali a partir do século XVIII, o iluminismo, o foco mudou muito. Passou a ser o quantificável, o repetível, o estritamente material. A abordagem holística, simbólica, espiritual da alquimia não se encaixava mais nesse novo paradigma científico. Foi deixada de lado. Foi, mas aí se a gente conecta isso ao quadro geral, não foi bem um fim, sabe? Foi mais uma transformação da própria alquimia. Como assim? Desvinculada dessa pressão de ter que produzir ouro físico, o seu universo simbólico riquíssimo ganhou uma nova vida. Ela renasceu como uma fonte poderosa de arquétipos na psicologia, principalmente com Jung, como a gente viu, e também inspirou movimentos artísticos como o surrealismo e continua ecoando forte na literatura popular até hoje. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente explorou aqui a partir das fontes, a alquimia, vista para essa lente mais moderna, psicológica, nos oferece um mapa simbólico fascinante para a jornada de autotransformação. É sobre pegar o chumbo das nossas dificuldades, medos, padrões, sombras e, através de um processo consciente, né, transmutá-lo no ouro do autoconhecimento, da integração, de uma vida mais plena. A perspectiva junguiana confirma isso como uma metáfora para a individuação. Certo, precisamente. É isso. E o mais interessante para mim é que essa sabedoria antiga, mesmo parecendo tão distante, tão esotérica às vezes, oferece ferramentas metafóricas muito úteis para nossa autorreflexão hoje, no século XXI. Como a gente pode usar isso hoje? A própria jornada descrita nos textos Nigredo, Albedo, Citrinitas, Rubedo, pode ser um modelo para a gente entender e navegar nossos próprios desafios psicológicos e espirituais. O verdadeiro ouro que essa jornada promete, no fundo, não é o metal, é a autocompreensão. É a capacidade de integrar as partes fragmentadas da gente. É a paz interior e a plenitude que podem surgir desse trabalho contínuo de olhar para dentro. É um ouro muito mais valioso.
Com certeza. E para deixar uma última reflexão para o pessoal que está ouvindo, tem um detalhe que me deixou intrigado nas fontes. A ideia do fogo secreto. Ah, sim, o fogo secreto. É, um calor interno, diziam, diferente do fogo comum do forno. Essencial para a transmutação. Falavam que era um fogo que não queima as mãos, que opera de dentro para fora. Isso me deixou pensando. É uma imagem muito poderosa mesmo. E leva a gente a perguntar, né? O que poderia ser esse fogo secreto na vida de cada um, hoje? Que tipo de energia interna? Sei lá, talvez uma paixão focada, uma disciplina consciente, ou até mesmo um sofrimento que a gente encara com propósito. Que tipo de fogo, quando ativado e mantido com persistência, poderia ajudar a cozinhar e transformar um desafio atual? Um fogo que não destrói, mas que dissolve suavemente aquilo que não serve mais, permitindo que uma essência mais autêntica, mais integrada, possa se revelar. Fica a pergunta para cada um refletir depois daqui. Qual é o fogo secreto que talvez precise ser aceso ou nutrido na própria jornada?